Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Arquitetura e hoje falaremos sobre as cartas patrimoniais e destacaremos as 9 mais importantes. Mas afinal, você sabe o que são as cartas patrimoniais? Não? Pois então vamos lá. Elas são documentos importantes que contêm desde conceitos a medidas para ações administrativas, com diretrizes de documentação, promoção da preservação de bens, planos de conservação, manutenção e restauro de um patrimônio histórico, seja artístico ou cultural, ou seja, ela tem um papel crucial para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado, mas somente no início do século XX que posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas foram postas em prática. A primeira carta que abordaremos é a Carta Compromisso de Brasília, que foi feita em 1970. Tal documento foi baseado nas necessidades de cuidados com o patrimônio cultural brasileiro e recomenda a criação de órgãos estaduais ou municipais, onde ainda não houver, todos ligados aos Conselhos Estaduais de Cultura e ao DEFAM. A segunda carta é a Carta de Restauro, de 1972. São 12 artigos que descrevem diretrizes para intervenções de restauração em todos os tipos de obras de arte, desde monumentos arquitetônicos, pinturas e esculturas, a conjunto de edifícios de interesse monumental, histórico ou ambiental, centros históricos, coleções artísticas e jardins de especial importância. Já em 1972 também teve a Declaração de Estocolmo. A declaração evidencia itens como a necessidade de utilização consciente dos recursos não renováveis, a importância de não descartar de substâncias que sejam prejudiciais ao ecossistema, desenvolvimento econômico e social, atenuação das consequências dos graves problemas de subdesenvolvimento e desastres naturais, estabilidade econômica, políticas ambientais, utilização de recursos para a preservação ambiental, planejamento urbano, educação ambiental, entre outros. Já no ano seguinte, em 1973, surgiram os Anais do Segundo Encontro de Governadores. Esse encontro abordou o tema sobre a defesa do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e natural do Brasil e foi marcado pela análise dos resultados decorridos do Encontro de Brasília, ocorrido em 1970, pela discussão acerca da proteção dos acervos naturais e de valor cultural, bem como a relação do acervo de valor cultural e os monumentos naturais em face da indústria do turismo. Em 1974, houve a Resolução de São Domingos. A resolução registra os serviços operativos que materializam e tornam possível a defesa dos bens culturais. Ela descreve recomendações no plano social, econômico, no plano da preservação monumental, das propostas operativas e do reconhecimento. A Declaração ou Manifesto de Amsterdã, ela foi feita em 1975 e que fala sobre a arquitetura característica da Europa como um patrimônio comum, sendo importante a cooperação dos países europeus para sua proteção. O documento descreve considerações essenciais que envolvem a preservação e valorização do patrimônio europeu. Em 1976, houve a Carta do Turismo Cultural, que define o turismo cultural como sendo uma forma de turismo que objetiva o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos, o que se expressa extremamente positivo como fato social, humano, econômico e cultural. Já a penúltima carta, a Carta de Machu Picchu, ela foi feita em 1977 e que diz: o documento ressalta a reafirmação
da unidade dinâmica das cidades e a importância do planejamento urbano como instrumento de interpretação e realização das necessidades da população. E por último, a Carta de Burra, que foi feita em 1980. A Carta de Burra segue linhas de orientação e conservação e gestão dos sítios com significado cultural e reconhece a necessidade de envolver as pessoas nos processos de formação das decisões. A carta aborda questões relacionadas às definições de conceitos, conservação e preservação por meio de manutenção e restauração, reconstrução e procedimentos de intervenção. E esse foi o nosso quadro do podcast. E aí, gostou? Então espero você no próximo episódio. Até mais!